Então, vamos lá, né? Sejam bem-vindos aí, alunos do curso de português. Muito bom, né? Quem estuda, passa, né? Quem estuda, cresce. Então, todas as sextas-feiras, pelo aplicativo Zoom, a gente se reúne e vamos de 19 até as 22 horas aprendendo português completo, seja para o concurso, ou seja para a sua vida. Temos uma apostila de português, custa só R$ 40. Me deu bastante trabalho, levei 1 ano para preparar essa apostila, está à sua disposição aí para você crescer no conhecimento. Na aula de hoje, nós vamos estudar inicialmente aqui, agora, adjetivo. O que é adjetivo? É aquilo que qualifica os seres. Normalmente as pessoas falam assim, né, qualidade, e relacionamos a ideia de qualidade, a gente faz uma relação de que qualidade é algo bom, né? A qualidade é uma coisa boa. E necessariamente qualidade quer dizer uma característica daquele objeto. Não necessariamente quer dizer uma coisa boa nesse conhecimento popular. Então, adjetivo é aquela característica do ser. Por exemplo, se você olha um cachorro e você fala cachorro feio, esse feio é uma qualidade do cachorro. Se você fala cachorro sujo, então esse sujo também é uma qualidade, é uma característica do cachorro. É como que esse cachorro tá, né? Sujo, é feio. É muito engraçado. Então, a gente no cotidiano, as pessoas falam, né? Que bebê bonito, né? Todo bebê as pessoas falam que é bonito. Mas vamos ser sinceros, tem bebê que nasce que o bebê não é bonito, gente. O bebê nasce feio. Depois fica bonito, mas... Então vamos lá, adjetivo. Adjetivo é um termo variável que indica a qualidade dos seres. Bonita, inteligente, feio, preto, rebelde, honesto. Adjetivo restritivo. Adjetivo restritivo. Confere qualidade mutável do ser. Água fria, água quente, água suja, água saudável. O que é isso, adjetivo, né, restritivo, confere uma qualidade mutável? A água, ela pode estar fria ou quente. A água pode estar suja, pode estar saudável. Então, é uma característica que ela pode sofrer uma variação. Por exemplo, quando eu digo que o cachorro está sujo, mas se você der um banho no cachorro, o cachorro vai ficar limpo. Então, essa característica ela pode mudar. Quando você fala um adjetivo explicativo, por exemplo, pedra é dura. A pedra sempre vai ser dura. Não tem como... E a larva do vulcão, né, sempre vai ser quente. Não tem como ter uma larva fria, não é? Ou você ter uma pedra mole, não é? Em regra, a larva sempre vai estar quente e também, em regra, a pedra vai ser sempre dura. Então, é essa característica daquilo que é restritivo, ou seja, que pode variar, e daquilo que é explicativo, que é de maneira objetiva. E ali está o exemplo do explicativo, né? Fogo quente e pedra dura. Uma qualidade, uma característica óbvia do ser. Grau dos adjetivos de comparação. Então, o adjetivo, né, você pode comparar, e a gente fala assim, fulano é mais inteligente do que Beltrano, fulano é mais bonita do que aquela bolsa, é mais cara do que a outra, aquele cachorro, ele é mais agressivo do que o outro. Então, nós fazemos comparações. E essas comparações, elas podem ser comparação de superioridade, mais do que. Ele é mais feio do que você. Sintético. Maior, menor, melhor, pior. Maria é menor do que João. De igualdade. Tão e quanto. Ele é tão inteligente quanto eu. É bem interessante que quando a gente fala essa questão de adjetivos de comparação, se uma pessoa está sozinha numa ilha, não é? Não tem como você comparar as características dessa pessoa com outro ser. Em regra, quando a gente trabalha essa ideia do adjetivo, a gente compara as características dessa pessoa ou desse ser com outros seres semelhantes. Correto? Só uma ideia aqui. Quando você tem, por exemplo, eu não sei, né? Ainda não cheguei a fazer um mestrado, né? Mas em graduação mesmo, em curso, já fiz cursos que eu terminei um curso de inglês que só tinham 3 alunos, né?
Então, talvez, eu acredito que talvez o curso de mestrado só chega a um nível de, às vezes, só tem um aluno. Então, quando só tem um aluno, você não tem como fazer comparação com outras pessoas. Somente quando você tem um grupo que você começa a estabelecer essas ideias de comparação. E aí diz aqui, ó, ele é tão inteligente quanto eu. Inferioridade, menos do que. Ela é menos pobre do que Pedro Augusto. Então, tem essas palavras-chave, correto? De inferioridade. É menos, de igualdade. É o tão, e o de maior, né? Ela é melhor do que. Seguindo. Bizu, né? Há uma situação em que se podem usar mais grande, mais pequeno, mais bom. A gente tem essa ideia que sempre fala, você não pode falar mais grande, mais pequeno, mas a regra da língua portuguesa permite você utilizar essas palavras desde que sejam comparações com a própria pessoa. São características da própria pessoa, não é uma pessoa com outra. Então, ó, tal ocorre quando houver comparação de duas qualidades do mesmo ser. Luiz é mais grande do que forte. Felipe é mais bom que inteligente. Aí vem uma outra ideia aqui. Nem sempre, porque soa estranho aos nossos ouvidos, que quer dizer que está errado. E nem sempre também, porque às vezes a palavra fica bem bonita, quer dizer que está certo. A gente tem que analisar isso. Em regra, a gente não usa essa comparação do mesmo ser, mas é importante falar que a língua portuguesa ela permite. Alguma dúvida até aqui? Não, entendi. Tranquilo aí, Alisson? Acho que sim. Superlativo relativo. Indica a comparação de alguém com o todo. Superioridade. Ele é o aluno mais inteligente de todos. Inferioridade. Maria Joaquina é a menos feia da vizinhança. Então, é a característica dessa pessoa com essa coletividade. Absoluto. Exprime uma qualidade exagerada do ser. Quando diga assim, João é inteligentíssimo. Você não está comparando com outras pessoas, você está atribuindo um valor absoluto para ele. Analítico. E aí vem um grande bizu aqui, que é essa ideia, sintético e analítico. Sintético é sempre quando você resume uma ideia. E quando você fala de adjetivo, essa maneira sintética, você vai usar uma única palavra para expressar essa ideia. E o analítico é quando você utiliza mais de uma palavra. Olha lá, ó, muito pobre. Extremamente feio. Estudioso à beça. Então, essa forma analítica, normalmente você também utiliza essas palavras, né? Muito pobre, muito rico, você usa essas palavras de apoio. O que é sintético? Aí usa os adjetivos sintéticos, né? Paupérrimo, antiquíssimo. João é paupérrimo, né? João é muito pobre. Então, você usa uma palavra só e você tem esse sufixo, né? Passando essa ideia, né, de sintético, que é exprimindo essa ideia absoluta sobre aquela característica. Formação dos superlativos absolutos sintéticos. Isso aqui é um basicão, né, gente, do adjetivo, mas é importante a gente relembrar. Depois vai ficando um pouquinho mais difícil. Quando o adjetivo terminar em re ou ró, o superlativo absoluto sintético se findará em érrimo. Por exemplo, pobre termina em ré. Então, você fala paupérrimo. Magro, macérrimo. Acre, acérrimo. Que é azedo, né? Negro, nigérrimo. Uma exceção, o nobre, embora termine no re, você fala nobilíssimo. Uma pessoa que é muito nobre. Seguindo. Quando o adjetivo terminar em io, o superlativo absoluto sintético se findará em íssimo. Macio, maciíssimo. Feio, feíssimo. Exceções, o sábio, né, termina em o, porém você fala sapientíssimo. Frio, frigidíssimo. Quando terminar em z, findará em císsimo. Loquaz, loquacíssimo. Atroz, atrocíssimo. Feliz, felicíssimo. Feroz, ferocíssimo. Quando terminar em vel, findará em bilíssimo. Amável, amabilíssimo. Terrível, terribilíssimo. Imóvel, imobilíssimo.
É interessante, talvez, falar assim, poxa, porque na aula você está vindo com esses detalhes, não é? Citando essas palavras, é justamente para trabalhar essa ideia da memória. Quanto mais palavras atingirem, né, seja a tua memória, no dia lá, os concursos, em regra, os concursos de nível superior e de nível técnico, não é? A maioria deles são objetivos, né? São questões objetivas. Somente para alguns concursos, né, como para defensor público, para concurso na área do jurídico, né, mas para procurador, você tem provas discursivas, né? Então você vai ter que partir somente da pergunta e desenvolver a resposta. Mas a maioria dos outros concursos você vai ter ali as opções. Então é importante você ficar exposto a estas palavras diferentes. Locuções adjetivas. O que são locuções adjetivas? Sempre que você ouvir essa palavra locução, é essa ideia de que duas palavras vão expressar uma única ideia. Por exemplo, o que é uma locução adverbial? É quando você usa duas palavras para expressar uma ideia de advérbio. Locução adjetiva, duas palavras para expressar uma ideia de adjetivo. Então, por exemplo, amor de mãe. Você tem a preposição de, mais o substantivo mãe. E aí você tem o quê? Amor maternal. Amor de mãe, amor maternal. Então, o de mãe é uma locução adjetiva e maternal é esse adjetivo, né, que expressa essa ideia aí de amor de mãe. E aí coloquei aqui uma lista, a lista que não inclui, né, todas as locuções adjetivas, mas as mais usuais. De abelha, apícola, de águia, aquilino, de chumbo, plúmbio, de cidade, citadino, de cobra, viperino, de fogo, iguíneo, de garganta, gutural, de gelo, glacial, de homem humano, de inverno, hibernal, de leve, leporino, de macaco, simiesco, de morte, mortal, de nádegas, glúteo, de paixão, passional, de veias, venoso, de pai, paternal. É bem interessante que no concurso eles sempre vão colocar uma palavra que não é usual, não é? Vai colocar uma palavra que você nunca ouviu. E aí não caia naquela pegadinha de, se eu não sei a resposta, então essa que é o gabarito. Não. Gente, acontece comigo, acontece com diversos professores de português. A gente não... Só para vocês terem noção, só verbos na língua portuguesa são mais de 11 mil verbos. Então, tem palavras que a gente não sabe o significado. Mas aí você não pode se basear com aquilo que você não sabe. Você vai se basear naquilo que você sabe. Então, você, em regra, tem lá 4 locuções adjetivas para você analisar. Não se prenda àquela que você não sabe. Analise as outras que você sabe e, normalmente, você vai conseguir chegar naquela resposta. Seguindo aqui, os adjetivos compostos, assim como nós, quando estudamos os substantivos, tinham os substantivos simples e os substantivos compostos, a mesma coisa acontece também com os adjetivos. Existem os adjetivos simples e adjetivos compostos. Agora, vamos ver lá como é que está a memória de vocês aí. O que distingue, o que identifica um substantivo composto, Carla ou Alisson aí, vamos ver se vocês lembram. Como que você sabe, olhando para uma palavra, se ela é um substantivo simples ou composto? Qual é a regra, qual é a característica principal? Deixa eu lembrar aqui. Radical, gente. Quantos radicais tem a palavra? Correto? Se a palavra só tem um radical, então é um substantivo simples. Se essa palavra tem mais de um radical, então é um substantivo composto. Lembraram? Radical, aquela parte raiz da palavra. E mesma coisa os adjetivos. Então, os adjetivos compostos, por regra, possuem uma flexão apenas no último elemento. Então, luso-brasileiros, correto? São esses brasileiros também que têm essa relação lá com Portugal. Ítalos americanos, socioeconômicos, azul claros. Então, você tem ali luso brasileiro, ítalo americano, socioeconômico, são 2 radicais, por isso são adjetivos compostos. E aqui nós estamos falando sobre esse plural dos adjetivos compostos. Existe a regra e existem as exceções. Qual é a regra? A regra é que você coloca sempre no plural a segunda palavra. Então, lá, luso-brasileiro, luso-brasileiros.
ítalo-americano, ítalo-americanos, socioeconômico, socioeconômicos, azul claro, azul claro. Quais são as exceções? Vamos lá. A palavra surdo-mudo. Então, tudo vai para o plural. Surdos, mudos, claro, escuro, claros, escuros. Então, isso é uma exceção. Exceção, gente, tem que gravar. A exceção você grava. Você grava a regra e a exceção. A regra você vai aplicar a todos os adjetivos compostos. E que diz a regra geral? Os adjetivos compostos, segundo a palavra, que vai para o plural. Quais são as exceções? Surdo, mudo, claro, escuro. As duas palavras vão para o plural. Tranquilo? Tranquilo. Quando nas cores o segundo elemento for substantivo, nenhum se flexiona. Então, aqui é mais uma característica interessante. Por exemplo, camisas azul petróleo, uniformes verde oliva. Então, camisas está no plural, uniformes também está no plural. Porém, esse adjetivo que está qualificando essa camisa, como a palavra petróleo é um substantivo, nada vai para o plural. Como oliva também é um substantivo, então nada vai para o plural. Então, vamos lá. Camisas azul petróleo e uniformes verde oliva. Lembrando que substantivo, né? Substantivo é aquilo que dá nome aos seres. E o que é um adjetivo? É aquilo que qualifica os seres, em regra. São as cores ou as características, né? Inteligente, forte, bonito, cheiroso, limpo, feio. Tudo isso são adjetivos. Adjetivo com valor subjetivo ou indicador de qualidade. Ocorre quando a qualificação expressa a opinião de quem a utilizou, ou seja, possui nítido valor opinativo. É muito interessante isso, não é? Quando você fala o seguinte, olha, eu fiz uma boa compra. Vou até contar uma história aqui engraçada, né? Eu trabalhei na juventude de uma igreja, né? E nós, antes de contratarmos ou alugarmos um sítio, a gente visita o sítio para conhecer. E aí nós visitamos um sítio, né, para conhecer. Então, normalmente lá em Itaboraí, lá em Cachoeira de Macacu, é longe, né? Então, a gente saía de manhã e precisava almoçar. E aí nós estávamos com um grupo, não me lembro quantas pessoas agora, e aí um rapaz falou assim, olha, eu comi muito bem naquele restaurante e paguei pouco. Gente, a maioria de nós brasileiros, a gente gosta muito de comer, né? Assim, de comer bem. E aí a gente parou no restaurante. Gente, imagina, eu gosto daquela carne cupim. Não sei se algum de vocês aí gosta dessa carne, né? Eu gosto muito da carne chamada cupim. Então chegamos naquele restaurante, gente, que tinha churrasco, tinha... Então eu fiz aquele prato montanha. E o rapaz falou, não, eu comi bem e paguei pouco. E aí fiz aquela montanha. Quando botei, nem olhei o preço do restaurante. Quando botou na balança, gente, isso há uns 10 anos atrás, o meu prato deu R$ 50. Eu falei, que isso? E aí, quando eu olhei o prato desse rapaz, tinha um monte de salada. E aí eu falei, que pegadinha, né? O rapaz, ele falou que comeu bem, mas é porque ele está fazendo dieta, ele comeu bem no sentido de qualidade. Não é? Ele não queria dizer no sentido de que ele comeu muito. E eu interpretei errado o que ele falou, eu entendi mal o que ele falou, e acabou que, né, a igreja ali, né, que pagaria aquele almoço, mas ou seja, o meu almoço eu que tive que pagar, porque ficou muito caro. Então, é importante saber que o adjetivo tem essa questão pessoal, né, de como você vê. Então, para esse rapaz lá, ou seja, o preço estava bom, porque ele botava um monte de alface, um monte de verduras ali no prato dele e pagava barato, mas eu não, tive que pagar caro. E a mesma coisa, a pessoa faz uma compra no shopping, fala assim, eu fiz uma boa compra, mas no olhar de uma outra pessoa, aquela compra pode ter sido ruim. Às vezes a pessoa compra um carro e a pessoa pensar, comprei um bom carro, e alguém que entende melhor de carro, olha, você fez uma compra ruim. Então, essa característica, né, de que algumas palavras, alguns adjetivos, eles têm esse valor subjetivo. O que é esse valor subjetivo? É que depende do olhar da pessoa, depende dessa análise da pessoa. Às vezes, né, por exemplo, para toda mãe, seu filho e filha é lindo. Toda mãe fala que o filho é lindo. Mas a gente sabe que, numa análise geral, às vezes tem alguns filhos que são feios. Não é? Ou tem alguma filha que é feia, ou filho que é feio. E aí? Mas essa é uma análise pessoal, né? Uma análise subjetiva. Então, uma boa compra,
refrigerante gostoso, né? O SBT, ele anuncia um refrigerante, gente. Se eu não me engano, não, eu não vou falar aqui não para não sofrer um processo. Eu pretendo depois botar essa lá na internet, deixa isso quieto. Mas um refrigerante, gente, ruim, gente, mas faz propaganda como se o refrigerante fosse bom. Talvez alguém ache aquele refrigerante bom, né? Eu não gosto. Né? Então, bem precioso. Então, às vezes, o que é bem precioso para uma pessoa não é um bem precioso para outra. Mulher bonita, garota irritante, né? Agora, adjetivo com valor objetivo. Indicador de característica. Ocorre quando o adjetivo não expõe a opinião de quem usou. É uma característica inerente do ser. Eu já expliquei um pouquinho isso no início, né? Aquela questão do restritivo e do explicativo, só que agora eu estou usando outras palavras, não é? Eu estou usando a palavra subjetivo e a palavra objetiva. Então, o valor restritivo está para o subjetivo, assim como o valor explicativo está agora para o valor objetivo. Então, ó, problemas gástricos. Então, gástricos é uma relação com o estômago. Então, se o problema é do estômago, você não pode usar problema renal, não pode usar uma outra, problema cardíaco, não. Ele é específico, é um problema gástrico do estômago. Indicadores sociais, povo americano, filha, mulher. O adjetivo pode se formar através do particípio dos verbos. Olha lá, ó. O aluno preparado passa nos concursos. Então, preparar é um verbo, e aí, quando nós estudarmos verbos, vai ser a próxima sexta-feira, nós já vamos estudar verbos, existem as formas nominais do verbo. E as formas nominais podem ser gerúndio, infinitivo e particípio. Essa ideia de particípio é uma ideia de adjetivo. E aí você tem que o aluno preparado, ou seja, o aluno qualificado, né? O aluno que estuda com o professor Cláudio. Então, isso é uma ideia de particípio que funciona como um adjetivo nesta frase. Ok? Dúvidas? Alguém quer fazer algum comentário? Não. Não. Tranquilo até aqui? Sim. Você riu de mim aí, Carla, quando eu contei a história do restaurante lá do mico que eu paguei? Eu não, falei, bem feito, viu? Foi na gula, tá vendo? Paguei caro. Agora, vamos lá. O uso do mal, né? Muitas pessoas usam a palavra errada, né? Isso aqui é uma dica de ortografia e ficam na dúvida, né? Quando é mal com L, quando é mal com U. Então, em regra geral, um macetinho. Toda vez que você pode substituir por bem, é mal com L. E toda vez que você pode substituir por bom, é mal com U. Então, gravou isso, não tem erro. Construiu a frase, pode ser substituído por bem? É mal com L. Pode ser substituído por bom? É mal com U. Então, e aí vamos em algumas explicações aqui interessantes. Escrevemos mal quando este termo for substantivo ou advérbio, e nos dois casos puder ser substituído pelo antônimo de bem. Não devemos praticar o mal, não devemos praticar o bem. Veja só se eu colocar o bom, como fica estranha a frase. Não devemos praticar o bom. Sou estranho. Então, o que se encaixa melhor é o bem. Então, se encaixa melhor o bem, então é mal com L. Ele foi mal criado pelos seus pais. Ele foi bem criado pelos seus pais. Então, mal com L. Eles falam muito mal de todos os vascaínos. Então, eles falam muito bem de todos os vascaínos. O mal também pode ser uma conjunção subordinativa temporal. Por exemplo, assim, ó, mal o aluno chegou, levou uma bronca do professor. Então, esse mal aqui não quer dizer que o aluno é mal, não, mas dá a ideia de tempo, ou seja, assim que o aluno chegou, o professor deu uma bronca. Ou seja, mal o aluno chegou, levou uma bronca. E aí, esse mal aqui sendo usado com L. Escrevemos mal quando este termo for conjunção subordinativa, temporal e puder ser substituído por logo que, assim que. Vamos ver aqui. Mal, assim que ele chegou, todos saíram. Mal o Flamengo fez o gol, o Caracas empatou com um lindo gol. Ou seja, assim que, logo que o Flamengo fez o gol. Mal, antônimo de bom. Escrevemos mal quando este termo for adjetivo e puder ser substituído pelo antônimo bom. Ele é um
mau aluno, ele é um bom aluno. Hoje foi um mau placar para o Vasco, hoje foi um bom placar para o Vasco. Mal poder fazer parte de adjetivos compostos. Ele é muito mal educado, ele é mal-humorado, houve um mal-entendido, ela é mal-criada. Vejam, gente, né, como que as pessoas falam, né, que tem gente que acha o inglês difícil, né, acha o espanhol difícil, e realmente a língua portuguesa, eu não vou falar que ela é difícil, mas ela é complexa, porque uma palavra mal, né, parece tão inofensivo, tão pequenininho, e olha só quantas opções e quantas formas diferentes você pode usar e a variedade de significados que essa palavra ela pode ter. Mal estiver ligada a um substantivo, funcionará como adjetivo. A sua forma feminina é má. Ela praticou uma má educação, ou uma má ação, né? Ele recebeu uma má educação dos seus pais. Ela tem um grande mau humor, ela tem um grande bom humor. Alisson, Carla, Kátia também está aqui na escuta. Oi. Alguma dúvida? Entenderam? Entendi. Por enquanto, não. Por enquanto, beleza. Vamos seguir, então. A gente já tem aí um exercíciozinho já para a gente treinar. 10 segundos aí para vocês fazerem esse exercício. Relacione os substantivos da primeira coluna aos adjetivos da segunda e a seguir assinale a alternativa que traz a sequência correta. Rim, fígado, orelha, estômago, auricular, hepático, renal. Sempre que vocês tiverem uma questão assim, gente, vamos lá de cara. Eu acho que renal aqui é o mais fácil, né? Renal, rim. Então, se o número 1 está na segunda sequência ali, bom, eu já eliminei a A e já eliminei a C. Eu só fico com dúvida entre a B e a D. Aí agora é com vocês. Pode falar? Pode? A B. B de bola? E Alisson? B. B de bola? Vamos ver se vocês acertaram. Certa resposta. Então, gástrico é referente a estômago, renal é rim, hepático é a fígado e auricular vem de orelha. Não é? Outra questão aí. Em que alternativa o adjetivo entre parênteses faz a correta substituição das locuções adjetivas destacadas? Que legal, né? Que legal, né? Destacada, mas não tem nada destacado aí, né? Então, deixa eu ver aqui. O trabalhador da cidade de São Paulo enfrenta o tráfego estressante. Não, foi só o tempo, só de eu botar essa questão aí. O trabalhador da cidade de São Paulo enfrenta um tráfego estressante ao voltar para casa. Então, destacado ali é de São Paulo, os habitantes do estado do Rio de Janeiro. Então, essa ideia do estado do Rio de Janeiro. O exame do rapaz acusou grave inflamação, a expressão dos rins. E o corpo de alunos preparou uma excelente apresentação para a festa das mães. Então, os termos destacados na letra D, de alunos, na letra C, dos rins, na letra B, do Rio de Janeiro e na letra A, de São Paulo. Em que alternativa o adjetivo entre parênteses faz a correta substituição das locuções adjetivas destacadas? Do rim é hepática? De alunos é docente? De São Paulo é paulista? E aí? Qual que faz a correta? Eu tô pensando, eu tô falando, mas tô pensando que meu fone tava ligado. Meu microfone é letra A. Letra A.
Alisson, qual que você marcou? Peraí, eu tô por fora. Tá por fora? Então vamos lá, gente, olha só. A letra D, o corpo de alunos não. O corpo de alunos é discente, correto? Não é docente. Docente é referente a professores. Hepática, nós vimos na questão anterior que se refere ao fígado, né? E não a rins. Rins é renal. E todo mundo, vocês dois aí, Alisson e Carla, vocês são fluminenses, porque vocês são do estado do Rio de Janeiro. Todo mundo, né, que é habitante do estado do Rio de Janeiro é fluminense. Então, o gabarito é letra B de bola, fluminense. Sério? Eu Isso. pensei que era carioca. Não, carioca é só quem nasce na cidade do Rio de Janeiro. É muito interessante, né? Eu sou papagoiaba aqui, né? Eu sou de São Gonçalo. Mas quando a gente viaja para outro estado, todo mundo chama de carioca. Mas, na verdade, carioca é só quem nasce ali, no coração ali, né? De Copacabana, no Castelo, no centro do Rio, na Ilha do Governador e tal. Quem nasce em Nova Iguaçu não é carioca, não. Quem nasce em São Gonçalo, Itaboraí, não é carioca, é fluminense. E lá em São Paulo, né, quem eu trabalho da cidade de São Paulo, é paulistano. Então, paulista é referente ao estado. Isso é uma pegadinha, tá bom? Então, aqui ó, o gabarito B de bola. A única correta é essa. Os habitantes do estado do Rio de Janeiro têm um sotaque único. Tá vendo aí, Carla, como são questões de concurso? E aí ele Eu ia errar muito feio isso aí. vem com pegadinha, entendeu? Vem com pegadinha. Mais uma. Chamem de louco ao apaixonado que sente ciúmes quando ouve sua amada dizer que na véspera da tarde o céu estava uma coisa lindíssima. O adjetivo destacado encontra-se no grau? Superlativo. Beleza, mas é superlativo, absoluto, sintético, analítico. Superlativo lindíssimo. É a D? O Alisson acha que é D de dado. Eu chutaria D, mas eu não tenho certeza não. Superlativo, relativo de superioridade. Eu não sei. Sei lá, chutaria. Essa eu chutaria. Então, gente, eu falei com vocês, não é? Que a forma sintética é sempre quando você usa uma palavra só para expressar, né, essa ideia. Né? Então, e aqui ele não fez comparação com ninguém, gente. Ele só falou que o céu estava uma coisa lindíssima. Existem vários céus assim na cultura popular, né, para a gente comparar o céu com outras, né, com outros céus. Em regra não, né? A gente só fala sobre um céu. Então é esse superlativo absoluto sintético, lindíssima. Vamos lá. Aí, ó, a questão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ó. Salário bom. Analista, eu acho que é uns... Não vou falar aqui que eu vou chutar errado. Mas ganha bem, né? E bacana que tem muitas gratificações também, é um salário bem bacana. Assinale o item a seguir em que o elemento destacado não possa ser considerado em função adjetiva. Qual dessas expressões aí não possa ser considerado em função adjetiva? Então, você tem 5 opções. 4 pode exercer uma função adjetiva, menos uma. Uma não. Vou dar uma dica logo aqui, na letra A, não é a letra A, mas só para vocês. Ele quer que não é. Então, olha só, 2 minutos de silêncio, 2 minutos silenciosos. Então, sempre que essa expressão ela pode ser substituída, né, por um adjetivo ou expressar uma ideia de adjetivo, ela está certa. Ele quer uma que não se encaixa. Qual é a opção aí que não se encaixa? Que não pode ter essa ideia, uma função adjetiva? Eu chutaria B. B de bola? B de bola, porque a D, olha só, que se afaste das mesas. Eu também fiquei em dúvida, que se afaste de quê? Mesalmente? Não dá também. B ou D? E o Alisson, Ministros. o que você acha, Alisson? Ministros regionais.
2 Eu- voos. Estou entre a B e a C, mas eu vou na C. Carla, vamos lá, Carla. Você ficou com dúvida realmente nas duas mais difíceis, né? E que é realmente a dúvida da questão, B ou D. Mas vamos lá. Resposta final. Qual letra que você fica? A, C e E não são. Tá, A então eu vou dúvida chutar realmente- D. Isso aí, certa resposta. Né? Que não se afastem das mesas é a única que não afastem. Por quê? Porque se das mesas passa uma ideia até de lugar, né? De um advérbio, uma ideia de lugar, e não necessariamente de um adjetivo. Você tem um verbo. Todas as outras, elas estão ligadas ali, né? Minutos ou ministros, é um substantivo. Esse sexta-feira é como, lembra que eu ensinei para você na aula passada sobre o neologismo, né? Você precisaria inventar, né? Meio-dia, é um neologismo, né? Sexta-feiral, né? Então, meio-dia, sexta-feiral, como se fosse essa ideia de meio-dia de todas as sextas-feiras. Então, caberia essa ideia de adjetivo, né? O meio-dia, sexta-feiral. É o neologismo que eu estou criando, mas você poderia ter essa ideia de sexta-feira. Já Meio-dia do sextou. Isso aí. Isso aí. Criaram já até, né? Sextou, né? Sextou, sextou. Né? A pessoa fala que partiu, né? Sextou. Então, quer dizer já a ideia da sexta-feira. Conseguiu